E aí, pessoal, tudo bem? Hoje na aula a gente vai falar sobre o Império de Napoleão, tá bom? Como é que foi essa estruturação, como ele governou, a gente vai falar das birras que ele tinha, tá bom? E aí a gente vai fazer uns exercícios para fixar mais o conteúdo, tá certo? Então vamos lá. O império do nosso querido Napoleão, que foi de 1804 a 1815, tá bom? Ele trabalhou principalmente nas questões de conquistar territórios, né? Lembra que Napoleão tinha aquela mania de reestruturar o grande império romano, tá? Então, ele ia atacando os locais. Ele começou com várias batalhas, na verdade, conquistou espaços da Áustria e outras localidades. Só que Napoleão tinha um rival que ele achava uma pedra no sapato dele, que era quem, meus queridos? Era a Inglaterra. Antes de eu continuar, só vou mostrar aqui a parte que vocês precisam grifar e aí eu continuo, tá bom? É isso aí. Entenda também uma coisa, uma simbologia de um dos atos do Napoleão. Quando Napoleão foi ser coroado, quem coroava, tá, até o presente momento, era a igreja. A igreja coroava o rei, né? O que Napoleão fez? Ele pegou a coroa na mão do Papa Pio VII, se não me engano, do Papa Pio, e se autocoroou. O que isso quer dizer, meus queridos? Isso quer dizer, não estou subindo ao trono. Ele não gostava de se declarar rei, né? Ele gostava de se declarar imperador mesmo. Mas o que esse ato significava? Significava, eu não estou governando por conta de um poder divino. Eu estou governando porque eu tenho a força para governar isso daqui, tá? Eu não preciso da aprovação da Igreja Católica para isso. Eu mesmo me coloco no poder. Então, ele está dizendo simbolicamente que quem tem o poder agora não é mais a igreja, mas sim o próprio Napoleão. Então, daí a gente já vê uma nova estrutura de poder, uma nova justificativa de poder, que não pelo poder divino, tá bom? Continuando, então, ele travou várias batalhas, né? Ganhou territórios na Itália, na Áustria e derrotou uma galera. Mas ele não conseguia derrotar um dos caras que ele tinha mais raiva na vida, que era a Inglaterra. Por quê? Para você atacar a Inglaterra, você precisa atacá-la por mar, porque a Inglaterra nada mais é do que uma ilha. Só que, lembra lá atrás, quando a gente for falar de Inglaterra, das reformas que teve lá dentro e como eles conseguiram se manter com um nível naval extremamente alto? Napoleão, com todo o seu poder e toda a sua estratégia militar, não conseguia derrotar de jeito nenhum a Inglaterra. A força naval presente e sem previsão de alguém superar era com certeza a Inglaterra. Como ele não conseguia vencer na força bruta, qual foi a forma que ele achou de conseguir, né, ser um inconveniente para a Inglaterra? Ele fez o bloqueio continental. O que foi esse bloqueio continental, gente? Ó, aí vocês vão grifar aqui. Certo? O bloqueio continental nada mais era do que a França falando para todo mundo: eu não quero saber mais de vocês fazendo nenhum acordo comercial com a Inglaterra, é para ficar de mal, certo?
não quero saber disso. Só que entendam, pessoal, a Inglaterra, como a gente viu anteriormente, era uma das maiores economias, era a maior economia de toda a Europa. Não é fácil assim você deixar de fazer acordos comerciais com ela. Hoje, por exemplo, se a gente deixa de fazer acordos comerciais com a China, a gente está lascado, porque 95% da nossa indústria depende da indústria chinesa também. Então, a gente não tem como fazer esse rompimento de uma vez. Era uma das maiores, principalmente Espanha, Portugal e essa galera, tá? Tanto que a vinda da coroa portuguesa para o Brasil se deve ao nosso amiguinho Napoleão, tá? E daí já começou uma outra história aqui do Brasil, né? Mas não vou entrar nisso, senão vai confundir vocês. Então, eles começaram e isso acabou gerando mais um conflito para a França do que para a própria Inglaterra, porque as pessoas não deixaram de comercializar com eles e o que acabou acontecendo é que a França teve que acabar atacando aliados importantes deles, porque eles não conseguiam parar de ter comércios com a Inglaterra, né? Isso fez com que acabasse enfraquecendo um pouco, né? Essa questão do exército, de comércio e tudo mais. O bloqueio continental foi praticamente um tiro no próprio pé, não é verdade? E aí, gente, em 1808, a coroa portuguesa acabou vindo pro Brasil, certo? Vamos fazer uns exercícios? Sim ou claro? Sim, né? Então vamos. Deixa eu ver. Tô vendo. Observe o mapa a seguir e responda o que se pede. Com o governo imperial de Napoleão, a França realmente se tornou um império? Explique. Então vamos ver aqui, gente. A gente tá vendo aqui a França, né? O país da França e os países que são dependentes da França, tá bom? E aqui tá mostrando nesse pontilhado da onde ficava o bloqueio continental. Quem era o pessoal que não podia fazer comércio com eles, tá bom? Aí a gente pode ver que, de acordo com o mapa, o Napoleão começou a governar várias regiões estrangeiras, né? Então, aqui o Grão-Ducado, Dinamarca, Suíça, eles eram todos dependentes da França. Então, eles tinham muita influência dentro desses países, tá bom? E que acabou construindo essa estrutura imperial para ele, tá bom? Aí, o que foi o bloqueio continental? Essa é uma ótima pergunta, pode colocar um amor, um coração, uma estrelinha, tá bom? O bloqueio continental, como eu falei para vocês, é o bloqueio em que a França restringe as ações comerciais com a Inglaterra. Então, a França fala para os países que são dependentes deles, né, que não é para mais fazer comércio com a Inglaterra, tá bom? Porque a Inglaterra virou o inimigo da França. Como que você vai fazer ações comerciais junto com o seu inimigo? Não pode, tá bom? O que levou Napoleão a decretar o bloqueio continental? A dificuldade dele de conseguir entrar na Inglaterra militarmente. Então ele falou, já que eu não consigo ganhar deles militarmente, eu vou fazer o quê? Vou acabar com eles na economia. Então isso fez com que ele jogasse o bloqueio continental. Essa também é uma ótima pergunta, pode fazer um amor no coração aí, certo? 4. Leia o discurso de Napoleão em Madrid no dia 4 de dezembro de 1807. Depois responda as questões. Espanhóis, não me apresento em vosso país como um senhor, mas como um libertador. Aboli o tribunal da Inquisição, contra a qual o século e a Europa se insurgiam. Suprimi todos os direitos feudais e todos poderão estabelecer hotelarias, fornos, moinhos, peixarias e dar livre curso à indústria. Assim como há apenas um Deus, em um Estado deve haver apenas uma justiça. Todas as justiças particulares tinham sido usurpadas e eram contrárias aos direitos da nação. Eu as destruí. A geração presente poderá variar em sua opinião. Muitas paixões foram colocadas em jogo, mas seus sobrinhos me abençoarão com o seu regenerador. Eles incluirão o número de seus dias memoráveis
aqueles que surgir diante de vós, e desses dias datará a prosperidade da Espanha. Então, qual motivo levou Napoleão a invadir a Espanha? O motivo foi que a Espanha não acatou o bloqueio continental. Então, ele foi obrigado a atacar a Espanha, tá bom? B. Para conquistar a Espanha, Napoleão apresenta-se como um libertador. De quais argumentos ele utiliza para justificar essa posição, né? Então, ele vai usar a Inquisição, ele vai usar os poderes feudais, né, que eles consideravam injustos. Ele vai alegar também que ele vai trazer para essa população os direitos iguais, então todo mundo precisa ser igual perante a lei. Certo, meus queridos? C, na página 128, tá? Explica a frase de Napoleão. Assim como há apenas um Deus em um Estado, deve haver apenas uma justiça. Ele está falando o quê? Que como há apenas um Deus, também precisa ter uma única justiça. Eu não posso ter uma justiça para um rei e uma justiça para o plebeu, entendeu? Então, se um rei roubar, ele não vai acontecer nada, mas se um plebeu roubar, ele vai ter a mão cortada, não sei. Então, ele falou que isso não existia, né? Precisava ter uma lei igual para todos e todos serem iguais perante essa lei, tá bom? Uma lei única. 5. Além da Espanha, outro país deixou de cumprir as determinações do bloqueio continental e acabou sendo invadido pelas tropas napoleônicas. De qual país estamos falando? Portugal. Por isso que eles vieram aqui para o Brasil, não é verdade? E estabeleceram a sua coroa aqui. 6. Que motivo levou esse país a não colaborar para o bloqueio determinado por Napoleão? Porque Portugal dependia muito do comércio junto com a Inglaterra, né? Então era uma dependência muito grande, tanto que a abolição aconteceu por conta da Inglaterra, as questões de agricultura que era de acordo com os interesses da Inglaterra, várias ações tomadas aqui no Brasil foi por conta da Inglaterra, né? Então por isso fez com que Portugal não cumprisse com um acordo continental. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Boas férias, descansem bastante e vamos torcer para quando a gente voltar dessas férias já tá aqui em sala de aula, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.